a Companhia de Teatro de Marionetas Os Valdivinos tem a honra de vos apresentar o Teatro Dom Roberto. Lotação esgotada na Casa da Marioneta. 2 gerações enchem a sala. Agora é hoje. Para os mais novos, os Robertos são uma estreia absoluta. Para os mais antigos, um regresso ao passado. A última vez foi em Carcavelos. Junto à praia. Já há muitos anos. Relembro-me os meus tempos de menino, como falaram aqui na Feira da Gualva antigamente, havia muito este espetáculo de Robertos e eu adorava. Costuma-se dizer, para ser bom bonequeiro tens que engolir muita palheta. É chapa de alumínio, portanto, e depois tem uma fita de nastro, portanto, que é presa, portanto, nas 2 chapas, portanto, para fazer a palheta. Aí esse é que faz a vibração. Conseguias perceber tudo? Algumas coisas. E este não percebias? Este não tinha importância? Olha, mas era para as marionetas para ver se tinha piada. E tinha? Tinha. Mais do que tudo, é a voz esganiçada que identifica o Roberto. Boneco de cabeça de madeira, corpo de chita, manipulado por alguém atrás de uma espécie de biombo onde se esconde o segredo da história. Raul Solnado imortalizou a figura do bonequeiro no filme Dom Roberto, de 1962. Representa um pobre coitado que deambula por Lisboa com o teatro de fantoches às costas. O filme ganhou uma menção honrosa no Festival de Cannes, mas o realizador foi preso pela PIDE. A obra colava-se demasiado à realidade e a pobreza não era para se mostrar por altura do Estado Novo. Precisamente nesses tempos, Manuel Rosado andava por feiras e romarias com os bonecos e a família. Viviam do dinheiro que os espectadores deixavam, dormiam mesmo ali resguardados pela guarita. Vítor Costa herdou a arte do pai, que foi aprendiz de Manuel Rosado. É um dos únicos marionetistas que preservou a tradição de família. Tinha 13 anos quando se estreou numa feira. Primeiro esta parte aqui atrás, estás a ver aqui? Foi em 1982, 83, em Setúbal, na Feira de Santiago. Estava à espera que o meu pai aparecesse, estava com mais um meu irmão mais velho, e o meu pai não aparecia. Eu disse ao meu irmão, como é que é, vamos fazer? E o meu irmão disse, tu sabes? Eu disse, vamos, eu vou conseguir. Então, desde aí, eu fiz e desde aí nunca mais parei. O filho há de seguir-lhe as pisadas. Já ajuda na manutenção dos bonecos, que têm vida difícil durante o espetáculo. Acaba por ser tudo gasto, tudo cacetado, porque, como eu digo, eu não sou muito adepto do diálogo, sou assim adepto da porrada dos bonecos. Não é agressivo, prometo que ninguém se magoa, mas eu sou adepto mais da pancada, porque acho que a pessoa gosta da ação. Invertem-se os papéis, segue o espetáculo. Vá lá, então, tentar fazer com o boi. Falta-lhe projeção na voz, que é como quem diz, palheta no céu da boca. Ele agora assim. Está assim? Assim não consigo. Mais uns meses de treino e Luís chega lá, ainda que o desempenho possa ser atribulado, que o diga ao pai. Uma vez eu estava na feira da Vila Franca de Xira e estava com uma chapinha destas aqui, e na altura que eu estava a pôr na boca, estávamos a fazer um espetáculo, eu começo na parte do boi, e de repente quando digo, peço perdão, engulo a palheta e começo, e meu irmão, o que é que se passa?
engoliu a palheta. Se eu digo que saiu, não sei. Nunca ouvi um pi a sair. Luís já usou os Robertos num trabalho para a escola. A peça de teatro rendeu boa nota e muita curiosidade dos colegas. Começaram-se a rir e depois começaram também a assobiar e essas coisas. E eles quiseram experimentar os bonecos? Sim. E eles tinham jeito? Não, nem sabiam agarrar. No verão, segue o pai sempre que há espetáculos. No verão, vou mais para as feiras, que é para a Moita, pela Vila Franca, para outras feiras assim mais próximas, porque eu não tenho carro e tem que ser no meio de deslocação, tem que ser transporte. Então, neste caso, faço as feiras aqui mais perto da zona de Lisboa. No inverno, sou contratado para as escolas, juntas de freguesias me pedem para eu ir fazer espetáculos. O Teatro Dom Roberto terá nascido em Portugal por volta do século XVIII. Ganhou fama. Era a atração principal de feiras e romarias. Enchia pavilhões com 200 lugares em espetáculos sucessivos. Nos anos 50 e 60, as feiras começaram a ter outro tipo de atrações e muito barulho também. Com a energia elétrica e com o som amplificado, as feiras começaram a ser locais mais barulhentos e em que era mais difícil também ao teatro de marionetas subsistir no meio desse ruído todo e dessa luz toda. E então os pavilhões de marionetas entraram um pouco em decadência. O Estado Novo censura os espetáculos de rua. Os Robertos são demasiado irreverentes e provocatórios. Os bonecreiros são perseguidos e presos. Ainda assim, resistem alguns itinerantes pelas praias, fazendo pela vida. Depois de quase mortos e enterrados nos anos 80, eis que os Robertos surgem de novo, agora renascidos das cinzas. Nos últimos anos, contam-se pelo menos 14 marionetistas no ativo. Jovens artistas que decidiram recuperar o Teatro Dom Roberto e levá-lo de novo para a rua, as feiras, os jardins e a praia. Às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas porque não entendem porque é que há tanta agressão hoje em dia, não é? Porque toda a gente foge um bocadinho da violência, pelo menos tentamos mascarar isso. Mas para mim o Teatro Dom Roberto deve ser feito desta forma porque são truques de manipulação e tem muito a ver com o ritmo e a forma como se faz as coisas. Sara Henriques começou há 14 anos no Teatro de Marionetas do Porto. Há 2 que traz os Robertos para a rua. O palco na praia esta manhã é repartido com outro companheiro de jornada, Fernando Cunha, a manejar marionetas há 19 anos. Apenas no ano passado decidiu investir nos Robertos. Ambos participam no primeiro Festival de Marionetas do Eiras. O manipulador tem que sentir que a marioneta faz parte dele, é quase como trabalhar uma máscara, é quase como um instrumento. Neste caso, o ator está por trás do boneco, o boneco é que é o artista, o boneco é que tem que fazer as coisas e nós temos que dar abrir as cortinas, portanto, aos bonecos para eles representarem para o público. Não se ouve nada. Eu só falo tipo... E o que é que tu gostaste mais de ver? A luta contra a polícia. Foi eles à tareia. Daquele bater na cabeça e depois eles apareciam. Qual foi a personagem que tu gostaste mais? Do que nunca morria. Ele matou o esqueleto, o polícia e o vampiro. As crianças ainda gostam de ver o Teatro Dom Roberto, mesmo as peças mais violentas. É por algumas razões que estão aqui incluídas. Uma é de ser um espetáculo cómico, outra é de ser um espetáculo com muito, muito ritmo, a nível visual e sonoro também, porque o uso da palheta dá uma sonoridade muito própria e muito engraçada. Só por si o uso da palheta já é fator de riso.
João Costa prova isso mesmo. Há meia dúzia de anos, decidiu levar o Teatro de Robertos para o outro continente. A brincadeira garantiu-lhe 6 meses pelo mundo. Os Robertos não estavam previstos na viagem. Portanto, eu ia fazer uma viagem mochileiro, não é, como se costuma dizer, com a mochila, e queria percorrer a América Central só de transporte, etc. Depois, na altura, recuperei essa peça e pensei, bem, vou levar os Robertos, que é uma forma de socializar e comecei a envolver-me com as pessoas, etc. E pronto, e era assim, deslocava-me de transporte, chegava a uma cidade, instalava-me, procurava um sítio para dormir, pousadas, sítios mais baratos, e entretanto percebia onde é que podia atuar na rua, e pronto, e fazia isso, passava o chapéu, atuava na rua, havia cidades em que eu ficava um mês, outras 2 semanas, que não eram tão boas, e pronto, e foi assim. Sem muito investimento, tal como no passado, a representação é também um passatempo lucrativo. As pessoas que faziam não tinham muito dinheiro, recorriam ao teatro para ir para a rua e obter dinheiro. Isto significava o quê? Que os adereços, né, os objetos que eram utilizados, eram feitos pelos próprios marionetistas. Portanto, e eram, por vezes, objetos do mundiário. Portanto, estamos a falar de uma frigideira pequenina, de um pincel para a barba, que é uma vassoura. As cabeças do Teatro Dom Roberto são de madeira e antigamente usava-se as pipas de vinho, as torneiras das pipas, que eram de madeira, que têm o formato da cabeça. Portanto, todos esses objetos são feitos pelos marionetistas. Aqui fazem-se, reparam-se e inventam-se bonecos, marionetas de todos os géneros, Robertos também. A SA Marionetas de Alcobaça leva muito a sério a brincadeira, ainda que ninguém se leve muito a sério por aqui. José Gil é a alma da companhia, fundada há 20 anos, com a intenção de preservar o Teatro Dom Roberto e explorar outras formas de representação com marionetas. Há alguns anos, Gil conseguiu recuperar um dos textos quase desaparecidos deste teatro português. Consegui recuperar há uns anos atrás uma peça que era o Saloio de Alcobaça. Por mero acaso consegui entrevistar muita gente e dessa quantidade grande de pessoas fomos buscar pequenos fragmentos aqui e ali e conseguiu-se reconstruir, digamos, foi quase uma reescrita e não propriamente, alguém te contou a história toda. É mais uma história que se junta às 4 histórias tradicionais que resistiram ao tempo e à transmissão oral. O Barbeiro Diabólico, obviamente, que sempre fez, a Tourada à Portuguesa, a Rosa e os Três Namorados, um espetáculo que era especialmente feito nas tabernas e em privado, porque tem muito sexo e é muito divertido. Depois o Saloio de Alcobaça, como já disse, que se recuperou há pouco tempo, e o Castelo dos Fantasmas. De todas, a peça mais representada e aplaudida é o Barbeiro Diabólico, onde uma das personagens mata todas as outras à paulada, incluindo um diabo e a própria morte. À espera de ser reconhecido como património nacional, o Teatro Dom Roberto soma prémios pelo mundo. Levado pela companhia SA Marionetas a festivais internacionais, já ganhou os melhores prémios das competições. Aqui o prémio que nos orgulha muito do Teatro Dom Roberto de 2014, Best Traditional Show, portanto melhor espetáculo tradicional, no maior evento alguma vez feito no planeta Terra, que foi na Tailândia, em 2014, onde tiveram 170 companhias de 80 países e o Teatro Dom Roberto, o nosso pequeno Dom Roberto, teve o prémio de melhor espetáculo tradicional. No Museu da Marioneta, em Lisboa, expõem-se exemplares de todo o mundo, dos mais sofisticados aos mais simples, como os Robertos. Uma das salas é dedicada a esta que é uma das mais antigas tradições nacionais, o Teatro Popular Dom Roberto.